Olá pessoal, estamos aqui então para o nosso segundo vídeo da nossa webséries e hoje nós contamos com um convidado, o Alexandre Esper, que trabalha aqui na instituição e é uma figura muito importante dentro da nossa organização empresarial pelo cargo que ele ocupa dentro da instituição, e eu convidei ele então para conversar um pouquinho conosco sobre o RH, qual a importância da nossa disciplina, que é a legislação trabalhista, dentro do RH, desse dia a dia que vocês vão, então, ao final do curso, acabar exercendo. Olá, Alexandre. Tudo bem, professora? Tudo. Você pode se apresentar um pouquinho para os nossos alunos saberem, então, né, a sua importância aqui dentro desse setor tão importante da nossa instituição. Ok. Meu nome é Alexandre Esper, sou diretor de recursos humanos aqui na Unicesumar. A minha carreira foi construída toda dentro de RH. Daqui um ano eu faço 30 anos de carreira. Passei por Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Gerdau, J. Malucelli aqui no Paraná, e mais recente assumi aqui a direção de RH tem mais ou menos 2 anos. Minha formação é psicologia, mas também fiz especializações, né, relacionadas à gestão empresarial e a recursos humanos, especializações. Então acompanhou aí uma série de modificações que a legislação e todos os departamentos passaram ao longo dos anos. Muitas ao longo desses anos. Desde aquela época de terceiriza tudo, até volta tudo para dentro. Tem várias fases aí nesse período. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho, Alexandre, qual que é a importância do conhecimento da legislação trabalhista, de estar atualizado com o que acontece para um profissional dentro do RH. Independente, a gente sabe, até estávamos conversando um pouco antes da gravação, que aqui dentro da nossa instituição, o nosso setor, ele possui uma série de divisões, mas que não é a realidade na maioria das empresas. Não, né? Exato. Então, qual que é a importância que o profissional tem e que ele precisa ter esse conhecimento, estar antenado ao que está acontecendo com relação à legislação para o seu dia a dia? Perfeito. Como a professora disse, né, a gente tem dentro de recursos humanos algumas divisões. A parte da legislação trabalhista está diretamente relacionada ao que antigamente a gente chamava de departamento pessoal, né, administração do contrato de trabalho. Hoje em dia, assim, as empresas maiores, mais estruturadas, dividem recursos humanos da parte de desenvolvimento organizacional, e recursos humanos mais legalista, que é essa parte da administração do contrato de trabalho. Todas as duas são, né, igualmente importantes, mas uma eu consigo viver sem o desenvolvimento. Não é bom, mas eu consigo. Muitas empresas não têm, mas ela não vive sem a parte legalista. Eu não consigo viver enquanto instituição se eu não conhecer e respeitar a legislação trabalhista. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é fundamental que a gente entenda de legislação. É básico, né? Assim, eu não consigo gerir a empresa em termos de recursos humanos se eu não souber o que a legislação me permite e o que ela não me permite fazer. Né? A nossa legislação é uma legislação bastante antiga, e por ser muito antiga, permitiu muita discussão a respeito daquilo que foi escrito. Antes da reforma trabalhista, a gente tinha lá um conjunto de artigos dentro da CLT e mais que o dobro de jurisprudência, né? Então, quer dizer, eu tinha 2 vezes a CLT em leis complementares, em súmulas, né? Para poder interpretar aquilo que estava escrito na CLT. A nova legislação agora, a nova redação agora simplifica bastante isso. Se eu não conheço, né, ou se eu não entendo isso, eu coloco em risco a instituição de 2 formas. Né? A primeira delas é no próprio relacionamento, na própria relação de trabalho que eu tenho com os meus colaboradores. Né? No sentido de não respeitar aquilo que é de direito, ou de não exigir aquilo que é necessário, né? Para que os bons termos da relação de trabalho aconteçam. Né? Até que ponto ele pode ir, até que ponto eu posso ir. O que ele pode fazer, o que eu posso cobrar. Isso tem a ver com o relacionamento mesmo, até falando em clima de trabalho. Né? Essa é uma instituição agradável, uma instituição boa para trabalhar, porque as pessoas se respeitam. E para que as pessoas se respeitem, é importante que a gente entenda bem quais são as condutas, né, as regras. Para isso, a legislação trabalhista
disciplina. E tem a outra questão, que é uma questão até mais prática, uma questão mesmo, a gente brinca, né? É uma questão até de cadeia. Porque se eu não cumprir a lei, eu vou ser acionado, né? Isso pode me gerar tanto questões relacionadas a prejuízo financeiro mesmo, né? Fiscalizações, autuações, multas, e dependendo do caso, pode chegar a fechar a empresa, né? A gente conhece vários casos de empresas que hoje estão insolventes porque tem um passivo trabalhista enorme, né? E assim, ela não consegue avançar e ninguém tem interesse em comprá-la porque vai assumir um passivo muito grande. Então, a legislação ela tem não só o aspecto relacionado a Ministério do Trabalho, Ministério Público, mas também interfere muito no dia a dia do relacionamento interpessoal, né? Na medida em que a gente sabe os limites onde cada um pode ir, pode se respeitar, sim. Então a gente vê assim que o conteúdo acaba sendo muito importante tanto para o dia a dia, né, quanto para pequenas aplicações ali com relação ao empregado, ao nosso gestor direto ou indireto. E já que você mencionou, porque ele não deixou eu chamar ele de senhor, tá, pessoal? Não, por isso que eu estou falando aqui, você, não né, precisa. para ficar um pouco menos formal até esse nosso bate-papo. A reforma trabalhista, o impacto dela dentro do dia a dia, da rotina do departamento, foi muito grande? Muito. Foi muito grande. E aí, foi como bastante, que vocês foi bastante conseguiram? grande. A gente sabe que nem todos, às vezes, compreendem a terminologia, compreendem o que foi feito, onde vai ser aplicado, de que forma que isso passa a ser aplicado. Como que vocês prepararam, então, a equipe para essas alterações relacionadas à reforma? Esse é um tema bastante importante e ele não tem uma fórmula pronta. Até porque a própria legislação, a própria mudança na legislação trabalhista vai precisar de um tempo para poder acomodar, né? A gente vem estudando esse assunto já tem mais de ano, né? Então são vários treinamentos. A gente teve a oportunidade de conversar com uma das pessoas que ajudou a escrever a reforma, né? O juiz Marlon Melec. A gente também ouviu a outra parte, a gente sabe que tem muita gente contra, né? Alguns desembargadores lá de Curitiba, a gente participou de alguns eventos com eles também são contra. Então, assim, fato é que a lei está posta, a gente está seguindo a lei. Mas ainda existe muita discussão a respeito disso, né? É importante que a gente espere aí 2, 3 anos até que toda a jurisprudência se assente e a gente possa entender que de fato é isso mesmo. Mas em termos práticos, muita coisa do que está escrito lá na nova redação, na prática já ocorria. Né? Eu vou dar um exemplo aqui bastante simples. Quem nunca pediu para dividir as férias em 2 períodos? Deixa eu tirar um período agora e deixa eu tirar um período no final do ano. A legislação nova simplesmente regulariza uma prática que já existia, né? Em outros pontos, ela torna a função mais justa, né? Então, a questão das horas in itinere, por exemplo. Toda hora in itinere até então era paga. Então, veja bem, se eu tenho uma determinada uma instituição num determinado local que não é atendido pelo transporte, né, aquela hora que eu precisava deslocomover, eu era obrigado a pagar, né? Então eu como instituição era obrigado a pagar. Então isso encarece, isso torna o custo do trabalho maior e inviabiliza contratação, inviabiliza emprego, e aí acaba precarizando. Então, assim, bicicleta, moto, transporte alternativo. Então, assim, a legislação permitia que essas coisas aconteciam ao invés de simplificar. Quando eu elimino a hora itinere, eu, empresa, posso colocar um transporte decente para buscar aquele trabalhador no local e trazê-lo para trabalhar sem aumentar o custo, porque eu não estou pagando essa hora. Então, em determinados momentos, isso é o que a gente fala, o que está por trás da lei, né? Qual que é o espírito dela, né? Nesse sentido, ela torna até mais justo. Eu posso oferecer um serviço mais seguro, mais confortável para o trabalhador, do que simplesmente falar, não, a minha fábrica é aqui, dá um jeito de chegar.
Se o transporte público não oferece, você se vira. Agora, são vários aspectos, né? A reforma é grande, o texto é bastante grande, e que vai desde essas questões do dia a dia, jornada de trabalho, isso é muito importante, tem várias alterações significativas. Talvez a maior dela é que a partir de agora o negociado prevalece sobre o legislado, né? Então aquilo que nós negociamos, nós acabamos agora aqui na Unicesumar, nós acabamos de fechar a convenção coletiva de trabalho, terminamos aí a rodada de negociação com o sindicato. E várias dessas novas regras, né, colocadas na legislação, a gente conseguiu incorporar na convenção. Ou seja, a convenção agora é a lei que nos guia, né? Daí a importância de ter muito claro o que pode e o que não pode. E como é que a turma foi treinada? Eu dei essa volta toda para falar. Como é que a turma toda foi treinada? Participando de todos os eventos possíveis, e aí envolve tanto quem defende com unhas e dentes, como o caso do próprio relator, como quem não defende, alguns desembargadores que são contra, e estudos, né? Então a gente estuda a legislação à luz daquilo que a convenção está trazendo. E a gente estabelece os paralelos. Tem uma parte que é um pouco intuitiva, quer dizer, a gente pode chegar até aqui e aí a gente consulta, né? Então, como o pessoal participa de grupos, né? Tem vários grupos, a gente troca muita informação dentro dos grupos, a gente tem dentro da instituição também, isso é importante que se diga, nem todas as instituições contam com essa facilidade. A gente tem uma procuradoria jurídica muito bem instalada, muito bem organizada. Então a gente tem um contato, o RH e o jurídico, muito próximo, para que a gente está sempre conversando, né? Isso facilita enormemente o nosso trabalho também. A gente consegue antecipar aquilo que seria eventuais problemas, e o jurídico fica feliz também, porque depois não precisa defender aquilo que a gente não fez certo. E acompanhar continuamente, né? A própria reforma, há pouco tempo atrás, o Supremo estava votando a questão do imposto. Então, assim, era uma matéria que já estava valendo, mas tinha uma ação no Supremo. Não adianta só ler, mudou, agora vamos fazer. Tem que acompanhar. Tem ainda algumas coisas que estão assentando, né? Até a gente comenta para os alunos que, como é tudo muito novo, ainda há os prós e os contras, né? Sim. Aqueles que são favoráveis, aqueles que vão contrário, a gente precisa aguardar, porque uma série de interrogações precisam ser respondidas. Eu acho que o que mais incomoda o judiciário não são tanto as cláusulas lá, os artigos que modificam a relação de trabalho. Porque aquilo que está relacionado à relação do trabalho, do contrato de trabalho, é como aquele caso do in itinere, né? É como o caso da jornada, é o negociado. A lei estabelece também determinadas questões que podem ser negociadas e outras que não podem ser negociadas. Não é que está tudo liberado, né? Você vai poder trabalhar 15 horas por dia se a gente colocar na convenção, não. Tem determinados artigos da Constituição que são imexíveis, né? Não podem ser mexidos, né? O que mais incomoda, o que me parece, é que a reforma simplifica enormemente o processo da justiça do trabalho. E aí eles não gostaram, né? Então, assim, tirou poder do judiciário. O processo ficou mais simplificado, ficou mais pautado, já tem as definições, inclusive, por exemplo, de multa para assédio sexual, social, assédio moral. Hoje isso já está colocado, o que antes ficava no desejo e a critério do juiz. Então, assim, pode parecer um julgamento precipitado da minha parte, mas o que me parece é que o incômodo maior não é nas questões do relacionamento com o trabalhador, a empresa trabalhador, mas na questão do processo jurídico, né? Como é que isso se dá, como é que isso acontece. A questão da sucumbência, né? Agora, recente em Curitiba, o juiz mandou prender a testemunha que estava mentindo. Até então, desculpa, misturei duas coisas, né? Sucumbência é o pagamento pela parte, né, reclamante daquilo que não foi provado. Então isso já aconteceu logo na largada, lá em novembro do ano passado. Um juiz da Bahia já pediu cobrança lá de R$4.000, salvo engano,
de um reclamante que tinha inventado uma história. O que até então era muito tranquilo, eu invento o que eu quiser. Se eu conseguir, bem, se eu não conseguir, tudo bem, a empresa que se vire para poder provar que não. E além disso, agora, recente em Curitiba, no mês passado, o juiz mandou prender a testemunha que estava mentindo. Saiu algemada do tribunal. Então isso muda muito o modus operandi lá do judiciário. E eu acho que é isso que incomoda mais. Então, só para a gente encerrar, né, como um último questionamento, já que nós tivemos aí tantas modificações, o que todo mundo está comentando por conta do impacto da empresa se adaptar nesse primeiro momento, que é o e-social. Ixi, sim. Já fez até um ixi aqui, né? Isso deu trabalho. Então, o impacto que o e-social vem causando. A gente sabe que é um impacto momentâneo, até que as empresas se adaptem a essa nova plataforma, mas qual que foi o impacto do e-social? Porque são dois impactos diferentes acontecendo no mesmo momento. No mesmo tempo. A reforma, que já foi comentado, e o e-social, que eu também precisei adaptar ao meu setor, adaptar a minha equipe para essas alterações que foram trazidas. O e-social é uma matéria engraçada, né? O e-social está na pauta daqui a pouco faz uma década que a gente está falando de e-social, né? E agora, de fato, começou. Não começou naquele tamanho que se imaginava inicialmente, né? Naquela questão de todas as exigências que foram colocadas nas primeiras conversas, né? Diferentemente da reforma, né? Que a reforma se falava muito superficialmente, de repente foram lá, fizeram e implantaram. Então foi assim, é igual injeção, né? Dá a injeção, pronto, e tira e acaba, né? Não fica naquela coisa de mostrar a agulha, mostrar como é que é. O e-social não, o e-social teve muitas idas e vindas do próprio governo, né? Então o governo ele tem a intenção de fazer uma coisa, mas dentro da sua burocracia isso foi muito arrastado, né? Inicialmente se pensava em fazer algo, hoje estamos caminhando, mas bem diferente daquilo que se pensou inicialmente. E muitas coisas que já eram para estar valendo, por exemplo, toda a parte de SESMIT ainda foi postergado. O próprio governo tem pouca infraestrutura, por incrível que pareça, né? Pouca infraestrutura para poder absorver tudo aquilo que ele está pedindo. Se a gente for pensar na ideia, naquilo que está por trás da lei, não é nada muito absurdo. O que o governo quer é concentrar tudo dentro de um mesmo repositório de informações. Então, você informa CAGE, EFIP, CAGED, você informa vários órgãos. Não, vamos informar tudo num lugar só e a gente concentra todas as informações ali. A ideia é interessante. Agora, isso traz como consequência dois grandes movimentos que a gente tem que fazer internamente. E aí, quanto maior a empresa, mais complexo. No nosso caso, né, a gente está falando de 3.200 colaboradores, a gente está falando de unidades fora a sede. Então isso complica um pouco o atendimento a essas exigências. Primeiro, uma questão de sistema, né? Eu tenho um sistema preparado para poder gerenciar o contrato de trabalho desenhado num determinado modelo que vinha sendo aplicado o tempo todo. Primeiro, uma questão de sistema. Eu preciso adaptar o meu sistema a todas as exigências novas e isso interfere em mudanças de tabelas, mudanças de programa, entendimento do programa. Por mais que o nosso programa seja homologado e que a nossa fornecedora também ela tem que me entregar um produto assim, a gente tem que fazer os testes, nem sempre vai direito. A gente teve alguns problemas aqui, a gente fez direitinho, mas não chegou. Então aí a gente tem essa interface com a fornecedora e com o próprio governo para poder controlar isso, né? Então tem essa questão do sistema que é muito relevante. Para fazer a coisa funcionar, foi necessário fazer uma reorganização de toda a arquitetura que estava por trás do sistema para poder atender a legislação. E segundo, a questão dos impactos, a questão cultural. Essa é a mais difícil. Hoje, para que eu possa admitir uma pessoa, primeiro a documentação dela tem que estar no e-social. Depois ela começa. Então eu tenho que fazer todo o processo perfeitinho para depois
essa pessoa começar a trabalhar. Eu tenho que coordenar as férias cumprindo rigorosamente aqueles prazos que me foram colocados pela legislação. Né? A que você me perguntou lá na frente, por que é importante saber a legislação? Porque senão eu sou multado. Eu tenho prazo para poder conceder férias, eu tenho prazo para pagar férias, eu tenho prazo para rescindir contrato, eu tenho prazo para pagar multa, de depositar, né, a multa do fundo de garantia. E isso tudo era feito até então sem o rigor da autuação. Com o E-Social, se eu descumprir o prazo, automaticamente a multa está posta. E aí a gente tem uma questão de cultura. Não, coloca essa pessoa para trabalhar, pelo amor de Deus, que eu preciso dela para amanhã. Não, para amanhã não dá. Não dá porque eu tenho que fazer a admissão, eu tenho que pegar toda a documentação, eu tenho que lançar todas essas informações no sistema, e isso tem que estar lá no E-Social um dia antes dele começar. Então, essa questão cultural também é algo que a gente está aos poucos, né, porque não é de uma vez, conseguindo colocar dentro do caminho mais adequado. A questão do atestado, né? Que o empregado entrega. Que antes a gente ficava com aquele atestado, eu fui tal dia, mas uma semana depois eu entrego. Entendeu? Agora também já não pode mais. Não pode, virou o mês, virou a competência, eu não consigo entrar com essa informação lá mais. Eu posso até entrar, mas aí eu tô sujeito a multa. Né? Eu estou descumprindo uma orientação que é uma orientação, né, legal do governo. Pessoal, então a gente poderia ficar aqui, né, ainda um tempão discutindo sobre vários assuntos dentro não só do direito do trabalho, mas também no dia a dia, né, na rotina que existe dentro desse setor tão importante e que eu considero como o coração da empresa, porque ele é essencial para bombear todas as informações que a empresa necessita no seu dia a dia. Né? E sem esse setor tão importante, eu acho que a empresa, claro, dependendo da sua estrutura, ela não consegue funcionar. Porque o administrativo funciona, mas de onde ele tira as informações para funcionar? Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Alexandre, eu que agradeço, pela participação. E encontro com vocês, então, na nossa próxima aula ou em uma outra websérie. Até mais. Abraço.